o que representa essa cidade, esse município. Ele representa, nesse estado, no coração do Rio Grande do Sul, Gramado, a mais bela tribuna cidadã que nós tivemos e temos, mas nos tempos difíceis, a formação de uma cultura cinematográfica, a afirmação desse movimento passa por aqui, Gramado. Esse tapete vermelho, quando a gente entra, né, sem nenhuma nostalgia, passa o Brasil, passa uma revisitação ao Brasil, uma revisitação a uma geração. Eu quero agradecer muito ao Rubens, ao Marcos, e a toda a sua direção que compõe esse festival, por essa honraria, com esse momento tão singelo, tão generoso, de me homenagear nessa cidade que tem uma importância na formação cultural, racial, social, de gênero, de democracia. O Brasil estava passando por uns momentos mais difíceis, que era a ditadura, e nós vimos para cá desde 73, eu tenho quase aqui mais de 40 anos vindo aqui, já fui Júlia, tive filme, né? E tinha aqui, né, no primeiro momento, os gaúchos que vinham de vários lugares do Rio Grande do Sul para começar a fazer plateia. E logo foi criando, né, um buchicho, né, correndo na boca miúda e varrendo não só o interior do Rio Grande do Sul, mas todo o Brasil, que vinha para cá para fazer o grande debate da democracia. E assim, quer dizer, quando eu vejo que a Camila mais o Beto me convence para fazer um filme que ela achou que eu tinha um filme a ser contado, que era a própria história do cinema brasileiro, é também a história de Gramado, né? É como você conta a história de Gramado, não pode ser descolada da história do país. Como é que a gente estava em 73, 74, 70, como é que vivíamos, como é que nós vivíamos na época da década de 60, fazendo Barra Verde, Baitão do Santo, a Grande Feira, Pagador de Promessa, né? A Grande Cidade, tinha o Leon Richman fazendo São Bernardo, tinha o Joaquim Pedro fazendo Macunaíma. Então, hoje aqui tem o Lauro Escorel, que é um dos grandes dessa fotografia, que imprimia essa imagem. O Paulo Beto estava aqui hoje. Então, tá aí. Então, são gerações que vieram aqui, pisaram e foram abraçados. Nós entramos aqui e fizemos de Gramado a nossa casa cidadã. Então, quando me diz que você vai ser homenageado, tem uma tempestade dentro de mim, né, que é um arvoredo que se mexe dentro de mim e que é muito difícil, né, você manter sem balançar esse arvoredo de 78 anos, né, porque é um gesto tão carinhoso que a minha história, a história do cinema brasileiro, funde com a história de Gramado. Então, esta noite, para mim, eu sou criança, eu sou jovem, eu sou o Brasil de ontem e o Brasil de hoje. O Brasil de ontem nervoso, continua o Brasil de 2017 nervoso, e que nos chama de sentinela vigilante para uma democracia justa. Nós somos fazedores de emoções, de cinema, contadores de história. O Paulo Beto falava no filme de ontem, a da Selva, né? O contador de uma história,
como se conta uma história, e nós contamos através desses filmes a história desse país. Nós linkamos a história do cinema e a da afirmação do cinema brasileiro com o mundo, e tem uma autenticidade genuinamente brasileira. Olha que nós somos cria de cineclube, vendo os filmes mais desde Encoraçado Potequim, Roma, Cidade Aberta, Novela e Vague, neorrealismo, cinema americano, né? Então, vai ver o filme do Orson Welles, você vai, todos nós fizemos isso. E extraiu daí o mais genuíno filme brasileiro, cultura brasileira, tá entendendo? Seja pego através do Guimarães Rosa, ou através de um Dias Gomes, ou através de filmes autorais, né? Então eu acho que você convidou um cara, um capoeirista mental, para jogar capoeira, para jogar todos os lances, né? E dizer para você, gramadenses, eu agradeço de coração. Essa menina aqui me convenceu, que é minha filha, com Beto Branco, que é um outro meu filho que eu adotei, para fazer um filme, para contar uma história. Quando eu vejo Pitanga, eu digo, tinha uma história aí, e eles diziam, deu uma história. Então, quando a gente começa a falar do cinema brasileiro, da questão racial, a gente vê lá o filme, o cinema, tendo um discurso, uma autoria, né, muito original, que não copia nenhum filme. Minha interpretação não é Sidney Poitier, não é a Belafonte, não é Sammy Davis Jr., é uma interpretação visceral, emocional e com uma consciência política brasileira que está nos filmes lá. Então, quando vocês me chamam, eu tenho que tirar o chapéu, porque é o coletivo. Eu sou Leon Richman, eu sou Cacá Diegues, eu sou Glauber Rocha, eu sou Roberto Pires, eu sou Antônio Carlos Couto, eu sou Walter Lima Júnior, eu sou Rui Guerra, eu sou Anselmo Duarte, eu sou Dibi Lutfi, entendeu? Um grande fotógrafo, o olho mágico, a alma da fotografia. Então, quando você me homenageia, está homenageando todo esse cinema brasileiro, toda essa garotada que ditou razão e ditou democracia e vontade de ter um país dos mais bonitos. E construímos um cinema, mesmo com o advento do Collor, e depois do Collor, porque olha que loucura, que coisa maravilhosa que passa por Gramado. Até antes, até a chegada do Collor, era um eixo, era o eixo Rio-São Paulo. Sai o Collor, derruba o Collor, era o impeachment do Collor. O cinema brasileiro vem com uma voracidade e a descentralização acontece. É Minas Gerais, é Pernambuco, é Maranhão, tá entendendo? É São Paulo, é Rio, é aqui que se cria a casa de cinema. Então os melhores cinemas se faz nesse momento. Então eu acho que a gente está fazendo o melhor cinema do mundo. E dizer para vocês, gramadense, povo do Rio Grande do Sul, povo do Brasil, que aqui tem o Brasil inteiro, muito obrigado por esse momento carinhoso que me balançou todos os arvoredos dessa criatura na sua formação cultural, racial, social, né? E dizer muito obrigado mesmo, porque é o cinema que na minha infância me dá esse instrumento socializador que é a cultura, que me dá o passaporte de uma cidadania justa e correta. Você vai ser Antônio Pitanga, Luiz Sampaio. Eu poderia ser um Capitães da Areia, mas o cinema me trouxe e varreu todo um processo de uma consciência política e cultural, e que me faz hoje 78 anos, com mais de quase 70 filmes. Muito obrigado, Gramado. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado.